sobre o Evangelho, a gente observa como as pessoas diminuem, como elas murcham, como elas não têm opinião a dar, e muitos chegam até mesmo a dizer o seguinte: não, esse tipo de assunto é melhor ficar em silêncio. Mas por quê? Paulo, ele nos ensina aqui que o comportamento dele é completamente contrário. Ele diz que ele não tem vergonha. Queridos, eu fico pensando, para muitas e muitas pessoas, carregar um livro desse nas mãos, publicamente, é a coisa mais difícil que existe para ele. De tanta vergonha que ele tem, de tanta vergonha que ele tem de ser abordado por alguém e dizer assim: ó, você carregando uma Bíblia. Alguma coisa está errado nisso? Já pensou? Que tipo de comportamento é esse? Onde ele foi adquirido? Que hábito é esse? O que é que traz a você tanta timidez com relação a este livro, a essa palavra, ao Evangelho? Paulo aqui nos dá uma lição, quando ele diz assim: eu não me envergonho, eu não tenho medo. Onde quer, essa carta está sendo escrita aos romanos, é lá que está o imperador, que exigia de todos os seus seguidores, de todos os seus súditos, a adoração plena. Todos tinham que se curvar diante do imperador como se ele fosse o Deus. E Paulo está dizendo: eu não tenho medo de falar do Evangelho, de defender o Evangelho, de publicar o Evangelho, mesmo sendo em Roma, diante do imperador, porque esse era o desejo dele, de um dia ir a Roma para poder falar do Evangelho. Mas, querido, vai ficar muito fácil de nós entendermos por que a atitude dele é essa. E ele vai nos explicar aqui, ele nos explica nesses 2 versículos que ele está citando aqui para nós. Eu não me envergonho do Evangelho, porque existe uma razão, existe uma causa, existe uma justificativa. E se você não tiver essa explicação, essa causa, esse motivo, você vai continuar sendo esta pessoa tímida com relação ao Evangelho, às coisas espirituais. É por isso que eu iniciei aqui parabenizando a Mônica, porque é muito raro uma pessoa tomar uma decisão dessa. Você prega o Evangelho para 200, 300 pessoas, para poder ter apenas uma que tem essa coragem. E é por isso que a palavra de Deus nos traz algo muito precioso com relação a uma pessoa, não é? A Bíblia diz que uma pessoa, uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Pode juntar toda a riqueza que existe no mundo, para Deus ainda não pode ser comparado a uma pessoa que se decide ao Evangelho, e pelo Evangelho, e pela ação do Evangelho. Então Paulo agora nos dá uma explicação muito linda. Por que ele não se envergonha do Evangelho? Porque é poder de Deus, é algo inexplicável. Nós estamos falando, não é poder de uma pessoa, não é influência de alguém,
nós estamos falando que é um poder que é absoluto e exclusivo de Deus. É por isso que o Evangelho, ele tem a eficácia que ele tem, independente da pessoa querer ou não querer, independente da indiferença de uma pessoa com relação ao Evangelho. Esta palavra, este Evangelho, ele vai atuar de uma maneira ou de outra, ou para te conduzir a uma consciência da verdade de Deus, da verdade de Cristo, ou também ele vai influenciar, mostrando de que a sua isenção, a sua fuga, a sua covardia com relação a ele, é por este Evangelho que você vai ser julgado. É impressionante isso, né? As pessoas precisam ter essa consciência. A Bíblia Sagrada, ela nos mostra de que a mesma palavra que salva é a mesma palavra que você será julgado. É por ela que todos serão julgados. É por isso que Jesus, antes de partir para o Pai, ele reuniu os seus discípulos e mostrou a todos eles a importância desse Evangelho. Foi a última instrução de Jesus. Eu sempre me lembro da minha mãe, quando ela queria enfatizar algo de uma lista de coisas que ela queria que nós fizéssemos, e ela deixava para o final da lista aquilo que era o mais importante. Estava no início da lista, estava no meio da lista e estava no final da lista. O Senhor Jesus Cristo fez exatamente assim. Reuniu os discípulos, e agora ele está despedindo, e nessa despedida ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer no Evangelho será salvo, mas quem não crê neste Evangelho será condenado. Queridos, não é possível que uma pessoa não leva isso a sério. O Senhor Jesus Cristo, quando determinou a pregação do Evangelho, ele disse que esse Evangelho, ele tinha que ser divulgado no mundo. Geograficamente, não ficaria nenhum lugar no mundo sem que o Evangelho não fosse anunciado. E também ele individualizou cada pessoa no mundo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Individualmente, cada pessoa, antes de morrer, ele tem que ouvir pelo menos uma partícula deste Evangelho. Alguém. E é impressionante as formas como o Evangelho chega nas pessoas. Ele chega exatamente como você é. É por isso que ele é individualizado. É do seu jeito. É para o indouto. É para o sábio. É para o intelectual. É por aquele que não tem nenhum tipo de instrução, de formação acadêmica. É para todas as pessoas. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho por falta de conhecimento do Evangelho. É espetacular. Paulo está dizendo: eu não posso ter vergonha de algo que é embutido de um poder que vem de Deus. Não existe nenhum pastor, não existe, por mais eloquente que seja, quem ocupa um púlpito desse para anunciar o Evangelho, por mais técnicas, por mais artimanhas,
por mais falácia, por mais tipos de convencimento emocional que uma pessoa tenha, nenhum deles teriam o poder que o Evangelho tem para poder modificar a mente humana, o coração do homem. Só o Evangelho. É por isso que eu amo esse Evangelho, por isso que eu amo essa palavra, por isso que eu amo a Bíblia, porque foi esse Evangelho que transformou a minha natureza ruim, pecaminosa, em uma natureza divina, onde por este Evangelho o Espírito Santo de Deus veio habitar em mim e em todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Salvador. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder. Essa palavra, ela tem um significado muito profundo. A palavra poder na Bíblia, ela tem o sentido de uma bomba, de uma dinamite, que por mais dura que seja uma pedra, por mais granito que seja uma montanha, uma rocha, quando se faz ali o furo e que se coloca a dinamite, que a dinamite é explodida naquele lugar, aquilo que era tão duro, ele vira pó pela explosão daquela dinamite. Então, o apóstolo Paulo está usando esta palavra para definir o que o Evangelho é capaz de fazer. O profeta Ezequiel, ele nos traz uma luz, uma clareza sobre isso. Quando ele profetiza o que Deus quer fazer no coração do homem, como Deus compara o coração do homem ímpio. O coração aqui, queridos, é uma metáfora, é uma figura de linguagem da nossa mente. O coração é utilizado aqui para mostrar quão sensível é a nossa mente, a mente humana. Porque ela pode se tornar uma mente, um cérebro maleável, sensível, onde Deus possa trabalhar, onde o Espírito Santo possa trabalhar suavemente e conduzir a sua mente a ter construções, pensamentos, projetos e planos saudáveis, úteis e abençoador. Mas também a nossa mente pode se tornar uma mente ímpia, onde ela se torna pior do que as rochas mais embrutecidas que existem nesse mundo. Então o Senhor, através do profeta, diz assim: o meu desejo, o meu querer, a minha vontade é transformar, é tirar o coração de pedra do homem e colocar dentro dele um coração de carne. Tiraram a mente bruta, dominada completamente pela ação maligna, onde, assim como o maligno é um construtor, uma indústria do mal, então Deus quer transformar a mente do homem e dando a ele uma mente que pensa, que raciocina, que tem a sabedoria de saber discernir as coisas, de poder fazer boas escolhas e tomar melhores decisões. Isso só é possível com o Evangelho. A pessoa pode se achar boa em tudo neste mundo, mas ela nunca vai ter uma mente sadia, saudável, um coração maleável, sem a presença do Evangelho. E Paulo deixa muito claro aqui também para todos nós, que somente o Evangelho é capaz de fazer isso.
A gente observa que muitas pessoas tentam até fazer algumas reformas. Ele deixa um vício aqui, ele muda algumas coisas ali, mas é impressionante, quando ele deixa um vício aqui, ele vai adquirir outro lá. Quando ele perde um hábito aqui, ele ganha outro hábito lá. Ele nunca vai conseguir desvencilhar das coisas ruins dessa vida, se não for pelo Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação. Paulo agora mexe num assunto bastante delicado. Paulo mexe aqui agora num assunto que é o desfecho da vida de todo ser humano. Ele está mostrando aqui que todos nós vamos ter um final. Você pode viver, você pode fazer o que você quiser nesta vida, mas você tem que saber o seguinte, que o final vai chegar na vida de todos nós. Eu tenho falado esses últimos dias de algo que o Senhor colocou no meu coração. É um texto de Eclesiastes, quando Salomão diz que é melhor ir onde há luto do que onde há banquete. Gente, eu não preciso ser muito inteligente para mim poder perceber que não dá para comparar uma coisa com a outra. Quem é de nós que iríamos escolher a ir no velório, em ir em um lugar onde morreu alguém, do que estar num lugar onde há festas, onde há regozijos, onde há alegria, onde há boas gargalhadas, onde há o extravasar da nossa alma, um lugar onde você pode sorrir o tempo todo? Salomão, como o homem mais sábio que houve neste mundo, dizer para mim e para você que é melhor para nós ir onde há luto. Alguma coisa está errada nisso. O que nós aprendemos aqui? É que se durante toda a sua vida você não está conseguindo aprender nada com a vida, se você não está aprendendo nada, não consegue tirar lições para a sua vida, para as suas atitudes e para o seu comportamento, do que Deus tem mostrado através da vida, se você não consegue abraçar mais, se você não consegue amar mais, com os ensinamentos que a vida nos oferece, então para você só resta uma coisa: ir em um velório. Porque lá você vai ver o fim de todas as coisas. Lá você vai ver que não valeu a pena você trabalhar tanto na sua vida, que não teve um tempo sequer para Deus, para a meditação em Deus, para orar ao Senhor, para ler a palavra dEle, para vir a uma igreja. Então você vai ver lá o que é o final, como termina a vida. Se você não aprendeu a valorizar as pessoas que estão ao seu redor, enquanto elas estão vivas, não é interessante que muitas vezes você só vai declarar o seu amor a uma pessoa depois que ele morre? Não é interessante que nome de ruas, nome de praças, nome de colégios, de creches e instituições públicas só são dados às pessoas depois que elas morrem? Quantas vezes você só vai dizer assim: nossa, eu amava tanto a minha mãe, mas você nunca disse isso para ela, você nunca demonstrou isso para ela. Então, o melhor lugar de se aprender as lições é lá onde morreu alguém. O final é o desfecho de todos nós. E o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que ele não se envergonha do Evangelho,
porque o Evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E isso me faz lembrar do que escreveu Daniel. Olha o que Daniel diz no capítulo 12. Verso 2. Esse aqui é o desfecho final de todos nós. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Então o que nós temos no desfecho final da nossa vida? Duas opções. Uma delas é a vida eterna, e a outra é a perdição eterna. Só existem essas duas opções, e é o Evangelho que nos mostra isso. É a pregação do Evangelho que mostra isso, porque Jesus tem uma urgência tremenda de fazer com que, na consciência dos discípulos, a prioridade deles fosse pregar o Evangelho no mundo inteiro. E que bom que o Evangelho chegou aqui. Já estamos no ano 2024. E o Evangelho chegou aqui, chegou na nossa cidade, chegou na sua casa, chegou do seu jeito, chegou à sua maneira, chegou na forma do seu entendimento. Nós temos uma variedade incrível de formas que o Evangelho é pregado, para poder chegar até você. Isso tudo por quê? Porque Deus sabe, já está determinado, já está escrito, de que haverá um final, e que muitos ressuscitarão para a vida eterna, mas muitos e muitos ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. É salvação e perdição. Agora é muito tranquilizador, né, para nós que pregamos esse Evangelho, ocupar uma tribuna dessa e poder levar até você esse conhecimento, esse despertamento, essa sacudida, essa balançada, porque temos mais oportunidades de continuarmos isentos, esquivando, deixando para depois. Tem muita coisa que a gente pode lidar com ela de forma assim superficial. Tem muitas coisas que nós podemos deixar para lá. Tem muitas coisas na nossa vida que nós podemos barganhar, negociar. Mas, querido, a Bíblia diz, né, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, quem completa? Não endureça o seu coração. Não faça isso. É bíblico. É hoje. A salvação não é algo que você possa barganhar, negociar, adiar, jogar para frente, dizer nos seus pensamentos, não, eu sei que isso é verdade, eu sei que isso é importante, eu sei que isso é bênção para a minha família, para a minha vida, mas eu vou esperar mais um pouco. Não faça isso, porque todos que assim o fizeram, partiram dessa vida, condenados por toda uma eternidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos ajude. Eu queria cantar aqui uma música junto com os meninos, de tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa na minha vida foi aceitar o Senhor Jesus como meu Salvador. Eu creio que tem essa letra aí,
colocarem, o pessoal todo vão cantar comigo.